Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. No ar, Jornada Teológica, seu curso de teologia ao vivo na Melodia. Venha aprender as Escrituras e conhecer mais a Deus. Jornada Teológica com o professor Eliel Henrique. Boa tarde, meus queridos, sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje, segunda-feira, dia 26 de janeiro, olha como é que o tempo está passando no ano de 2025, a gente já vê que já está acelerado. E claro, para engatar neste assunto, nada melhor do que estudar Apocalipse. Isso mesmo, queridos, vamos voltar com a nossa aula de Apocalipse. Mas antes disso, como eu sempre falo, Bíblia na mão, caderno, e a mente aberta para que Deus possa atuar, tá bom? Mas antes de a gente começar, vou pedir para vocês aí já tá fechando os olhos, orando, que eu sempre digo, estudar é a parte fácil, entender a Bíblia é fácil no bom sentido, assim, a gente vai com o tempo aprendendo as ferramentas, então vai ficando mais fácil mesmo, mas sempre você precisa guardar seu coração para entender que você não sabe tudo, você não é tudo, mas Deus é importante. Hoje eu queria falar um pouquinho de dois personagens de Apocalipse e um outro que fala coisas apocalípticas, mas não está no livro de Apocalipse, tá bom? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, te peço teu Espírito, peço que o Senhor venha fazer presente a tua presença, que a gente possa aprender, Pai, do Senhor. Venha ser somente a ti, não a nós, a honra é agora para ti. Te agradecemos, conduz os povos, as pessoas que estão aqui assistindo, ouvindo, para entender a tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, queridos. Já peço para vocês abrir comigo aí, quem está com a Bíblia ou smartphone, Daniel capítulo 10, versículo 10 também, tá? O interessante é o seguinte, na aula passada, a gente estava aqui com um amigo meu muito importante, pastor Faisal. Ele ainda não voltou para Moçambique, eles estão lá no Rio Grande do Sul, mas ele dia 3 já volta para Moçambique e volta ali para sua rotina. Um pouco da aula que a gente teve, vocês perceberam o quanto a África, continente africano e outros lugares do mundo tem passado por coisas espiritualmente falando e física muito mais forte do que o nosso mundinho. Talvez a gente está aqui no Brasil, a gente não tenha a proporção, a dimensão de como que está o mundo. Talvez pela a limitação que a gente tem geográfica, dá uma ideia de que o mundo está da mesma forma que a gente, né? Hoje eu estou aqui dando aula, você está me ouvindo ou me vendo, dependendo da plataforma, e parece que o planeta inteiro também está assim. Está tudo muito tranquilo, tudo muito em paz, todo mundo está falando de Deus, da Bíblia, ou mesmo quem não esteja, está tudo bem, e não está. Então, eu quero fazer essa série de Apocalipse, eu creio que a gente terá bastante aulas de Apocalipse, alguns convidados durante algumas segundas-feiras, porque o tempo está chegando. E eu não quero aqui falar que eu sou o profeta do milênio, não, o propagador do Apocalipse, mas todo cristão ele precisa entender que o fim do tempo é breve. Ah, professor, mas já ouvi isso da minha avó, do meu avô, não sei de quem. Beleza, eu concordo. Mas esta é a vantagem de estudar. O estudo, o conhecimento da Bíblia te traz um panorama histórico-cultural muito forte. E como já estudamos aqui há mais de 5 aulas de Apocalipse, vocês já entenderam que o tempo está chegando, tá? Mas vamos lá. Daniel capítulo 10, estou lendo na versão NVI, que é nova versão internacional. Já falei para vocês aqui, ela é uma versão de paráfrase, né? De equivalência dinâmica, perdão. Ou seja, ela tenta pegar a tradução do hebraico, do grego ali, e ela coloca as equivalentes no nosso idioma. Então ela é um pouco mais palpável, mais fácil de ler. Mas se você quer estudar algo mais profundo, é bom os originais ou a King James, tá bom? Vamos lá. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos, vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, eu pus-me em pé tremendo. E ele continuou:
Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do Senhor, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Vamos só entender isso aqui, gente. Daniel, ele é constituído, né, aqui todo o seu panorama de 12 capítulos, né? 12 capítulos no livro de Daniel. E é interessante que a temática do livro todo é uma biografia junto com acontecimentos futuros. Então a gente tem um início ali dos 4 primeiros capítulos. Como é que Daniel foi parar na Babilônia? Qual foi a estrutura que Daniel sofreu? Né? Depois, o que ele se torna dentro da Babilônia? Então é quase um funil, né, de 3 etapas. A gente tem quem é Daniel, né, entrando ali na Babilônia, seu período de cativeiro e as coisas que ele passou depois. E depois a gente tem Daniel como governador ali, não governador da província, mas a gente tem Daniel governando ali os magos, os astrólogos da época. E eu já falei para vocês que a palavra mago, magagoi ou magoi, tá, não tem a ver com magia ou mago que a gente tem hoje de RPG ou de videogame ou de bruxaria como a gente vê na internet, mas tem a ver com inteligências, tá? É aqueles que estudavam sobre as estrelas, não é astrologia, tem a ver com astronomia, tem uma diferença, tá? É o estudo mais apurado dos escritos sagrados antigos que tinha na época, é toda essa função aí. Só que o interessante é o seguinte, Daniel tá tendo mais uma visão, né? Tá quase finalizando o livro, só que dessa visão ele fica meio nervoso, né? Ele fica ali meio assustado. E agora pensa comigo, imagina você também tendo uma visão sobrenatural, como é que você lidaria com isso? Então Daniel, ele vai falar ali que tá com medo, mas o anjo diz assim, ó: não tenha medo, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus. Aqui tá uma chavezinha que eu quero deixar para vocês. Olha, assim que ele decidiu buscar entendimento, vocês que estão comigo desde do comecinho da jornada teológica, dos primeiros dias, foi um pontapé de buscar entendimento. Vocês entenderam que a busca do entendimento, ela gera um benefício próprio e também externo. Quanto mais eu busco, quanto mais eu me dedico, outras pessoas em minha volta também, elas vão se beneficiar. E é interessante que continua assim, e humilhar-se diante de Deus. A chave, gente, a chave para o entendimento completo das Escrituras e para um bom entendimento da humanidade, se você quer aprender qualquer coisa, faculdade, qualquer coisa, tem que ter essa chavinha chamada humilhação. O professor está dizendo para eu ficar andando errante, gritando, como eu sou humilde. Não faça isso. Isso aí é soberba escondida, refinada. É uma soberba refinada. Mas é para você render glórias a Deus. Por exemplo, se hoje alguém me elogiar e falar assim, professor, cara, você dá uma aula legal, você é inteligente. Humildade não é, para, cara, eu sou burro, eu sou não. Para, Deus é mais. Não gosto não. Isso não é humildade, isso é soberba maquiada. O que é humildade? Querido, muito obrigado, realmente estudei muito minha vida inteira, estudo ainda, e eu dou glória a Deus porque Ele me dá saúde, Ele me dá inteligência, é Ele que capacita a minha mente, é Ele que me dá forças para estudar. Isso é humildade, é você reconhecer seus talentos e dar glória a Deus. Mas vamos para nossa aula. Já estou falando de água, gente, porque eu estou bebendo água hoje o dia inteiro. Conquista. Fala aí, você aí que é de Conquista. Tá calor ou não tá? É o fim dos tempos, só pode, porque o negócio tá queimando, filho. Chega a ar, não tá, João? Nossa, o calor, meu Deus do céu. Hoje eu vim assim olhando e pensando, imagina quando derramar aquela taça de ontem, que a taça vai esquentar o sol a tal ponto que fala que a pele, alguns vão ter vontade de arrancar a pele com a mão assim, ó, porque vai parecer que tá fritando. Imagina. E você às vezes reclama do solzinho que a gente tem, tá? Mas joga na tela aí nossa aula hoje, continuação de Apocalipse. Gente, me dá raiva de slide por causa disso, ó. Eu vou botar em outro formato, fica desse jeito aí, ó. Tá bonitinho. Mas vamos lá, vocês entenderam aí Apocalipse. Quando a gente pensa em Apocalipse, a gente já falei isso em outras aulas, tem muito uma consciência de batalha, né? Você percebe ali, eu gostei muito, só pra vocês terem noção, essa imagem foi gerada pelo Leonardo AI, é uma ferramenta de inteligência artificial, no qual você pode ter ali várias imagens com uma proporção, uma dimensão muito legal. Mas o que eu quero trazer nessa aula é uma aula que eu acho que vocês vão rir, porque vocês sempre veem eu falando que eu não falo sobre isso.
Passa mais um, Jonathan. Vai. Que eu sempre comento com vocês que Apocalipse tem muito a ver com batalha, né? Só que batalha, hoje ficou conhecido no Brasil, esse termo aí, ó, batalha espiritual. Ô negocinho chato, meu pai. Que a galera fala, é porque a gente vai chamar o anjo tal, e a gente vai dominar o demônio. Parece que você é um mago gospel, né? Parece que a gente tá dentro de um jogo de RPG, no qual eu escolho meu personagem, o bardo, o mago, o guerreiro, né? Como em inglês, né? O danger ali. E aí cada um escolhe o que você quer e vida que segue. Mas não é disso que eu quero falar, tá, gente? Que eu não vou perder meu tempo falando dessa besteira pra vocês. Mas eu quero falar da verdadeira batalha espiritual, que é real na Bíblia. Temos anjos, temos demônios, temos dimensões. Mas será que a Bíblia quer que eu entenda isso pra dominar? O que a Bíblia quer? Porque se a Bíblia fala de anjo e demônio, de nome, fala um monte de coisa, é pra mim saber. Vamos lá, passa mais um, Jonathan. Mas vamos lá. Aqui está a galera que fez a gente perder tempo com a batalha espiritual. A primeira, Rebecca Brown. Ele veio para libertar os cativos. Para quem não leu esse livro ou já ouviu falar, esse livro, vou explicar de uma forma bem rápida, vai explicar que essa moça, essa mulher, ela teve a oportunidade de ir no céu e no inferno. É interessante essa parte, vai pegando aí. E ela foi no céu e no inferno. Em espírito, o Senhor levou ela e disse assim, Rebeca, eu quero que você vá no céu e no inferno para falar às igrejas e falar para todo mundo que é real. Até aí, beleza. E aí ela vai, gente. Ela anda pelos as 9 camadas do inferno. E aí ela descobre que o inferno é um corpo. É como se fosse um corpo humano. Tem o braço, as pernas, a cabeça. E cada lugar é pior do que o outro. E no céu é a mesma coisa. Ela vai para 9 camadas. Vamos para os probleminhas com isso. Primeiro, ela no planeta inteiro já passou vários pais da igreja, já passou vários homens de Deus altamente capacitados, muito melhor do que ela, e nunca tive revelação nenhuma. Segundo, a Bíblia diz que toda revelação, ela precisa causar um impacto na igreja, ela precisa melhorar a igreja. Atos capítulo 18 em diante, vocês percebem ali como que a igreja, toda revelação, melhorava a estrutura da igreja. 1 Coríntios também vai falar sobre revelações. Paulo vem falar muito sobre isso, capítulo 11, 12, 13, que toda revelação, toda profecia precisa ser direcional. Ela precisa ter um porquê, um pra quem e um como, né? E aí ela diz assim, ó, Deus me levou e é pra quê? Pra nada, é só pra eu falar pra igreja mesmo, só isso. Aí vem outro probleminha. Quando a gente vai pra história, a gente tem um personagem de 1600 e uns quebrados, chamado Dante de Alighieri. Ele foi famoso por fazer a comédia. Comédia é o nome de um livro, talvez você não conheça por esse nome, conhece pelo nome Divina Comédia. Mas eu não falei Divina Comédia porque o nome do livro não é Divina Comédia, mas foi um papa chamado Clemente IV que colocou o nome Divina Comédia, tá? Mas o livro é só comédia e conta a história de Dante e Beatriz, no qual ele vai procurar ela no céu e no inferno. E ele vai caminhando por 9 camadas. Tá vendo que coisa similar, que interessante? Então parece que ela tá copiando de alguém. E Dante faz uma piada, tá, gente? É um livro de comédia, um livro romântico, fictício. Outro livro também é esse Batalha Espiritual e a Ação dos Demônios, de Philip. São livros, gente, do lado desse aí também, ó. São livros que ensinam como você dominar os demônios, dominar esse lado. Qual a nosso problema com isso? Esses livros, eles deram um panorama de que eu posso dominar o mundo espiritual de uma forma como se realmente eu fosse um guerreiro celestial, como se tivesse anjos que eu pudesse chamar, invocá-los, né? E vários livros usam esse termo, invocar, né? O mesmo termo da magia negra, para eu invocar, para que eu estivesse combatendo. Então são séries de fatores perigosos. Mas eu quero trabalhar com vocês um pouquinho nessas aulas. Essa aula não vai terminar hoje, mas eu quero trabalhar com vocês um pouquinho o que é anjo, o que é demônio na Bíblia, o que realmente a gente pode, o que não pode fazer, o que a gente pode ou não aprender, tá bom? Jonathan, pode descer aí. Vamos pro primeiro versículo? Eu gosto muito de usar a Bíblia. Você que tiver com a Bíblia aí, use a sua Bíblia. Vamos lá, primeiro versículo. Vistam toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades,
contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Ou seja, esse texto de Efésios, capítulo 5, o que ele está dizendo? Que existe sim uma batalha, não é humana, mas é espiritual. E que ela, é aí que vem interessante, gente, ela dá uma descrição. É contra poderes, autoridades e dominadores. Parece que é uma classe, são classes de demônio. Então é real sim uma batalha, é real sim classes, e a gente tem que entender esse detalhe. Pode passar mais um, Jonathan? Houve então a guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes. E assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Aí agora está dizendo o seguinte: Apocalipse 12 está revelando que houve sim uma queda, e que o diabo e uma quantidade de anjos, né, tem outro versículo que fala uma terça parte, cai, e eles que se tornam o que a gente conhece sobre demônio. Passa mais um. 2 Pedro 2,11. Conceitos, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles nenhuma palavra de blasfêmia diante do Senhor. Outra parte está dizendo que os anjos, em um certo momento, não falou blasfêmia diante do Senhor nem contra o diabo. Também isso é interessante. Por que tem alguns anjos que não bate de cara com o diabo e com alguns demônios? Interessante, né? É de se perguntar também. Será que tem alguma classe? Será que um não pode falar com o outro? Vamos descobrir também. Vai, passa mais um. Ezequiel 28,14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas. No seu peito havia pedras afogueadas. No jardim das pedras afogueadas andava. Eu não vou entrar no mérito teológico, tá? Porque esse não é o intuito agora. Mas Ezequiel 28, ele é debatido por várias classes escatológicas do seguinte: tem duas linhas, que aí está falando de Satanás, e a outra linha é que é apenas uma imagem figurativa do rei de Tiro, tá? Não quero entrar no mérito agora, mas vou ficar com a linha mais tradicional, de que ali é Satanás. Pode passar mais uma, Apocalipse 21:17. E mediu seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Olha isso aqui, gente. Agora está dizendo que a medida do anjo é de 144 côvados. Um anjo é quase o tamanho de um prédio. E isso também é interessante de a gente ver, porque todo relato de anjo, tirando os angelicais antropomórficos, que é formato humano, a maioria das aparições de anjos sempre foi vista gigantesco. Por exemplo, a gente tem ali na Guerra dos 6 Dias, já falei sobre isso aqui em Israel, Estados Unidos, todos os soldados viram anjos gigantescos, maiores do que os muros de Israel, coisas avassaladoras. Temos os nazistas também vendo anjos desse tamanho. Temos vários relatos pela história de anjos de tamanhos inigualáveis. Pode passar mais um? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Aí vem outra revelação. O texto está dizendo que parece que a gente vai ter alguns anjos que vamos julgar ou falar com eles. Ou seja, claro que ali os anjos, está dizendo os anjos caídos, né? Os que caíram com Satanás. Passa mais um. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, agora retira a tua presença. O anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Olha que loucura, gente. Agora fica doido. Acabou de falar o texto, tá? Não foi eu não. Que tem um anjo que estava fazendo a destruição e Deus pediu para ele parar. E aí agora vem outra coisa. Então tem uma classe de anjo que destrói coisas, que guerreia, que mata? Tem.
Então, olha que interessante, tanto de coisa que a gente está descobrindo. Vai mais um. Salmo 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Talvez você já ouviu o conceito de anjo da guarda de uma forma muito errada, porque o espiritismo e outras religiões trouxeram esse conceito errado. Mas é real que tem anjo da guarda? Sim, e tem um texto que deixa muito claro que toda criança tem um, né? Não faça mal a esses pequeninos, pois os seus anjos irá contra vós. É o próprio Jesus falando. Não sabemos se a gente continua quando cresce, mas podemos bater o martelo para o próprio Jesus que as crianças têm sim um anjo que as guarda, né, em relação à oração, em relação a alguns fatores. Tá? Não anjinho da guarda igual a Igreja Católica. Pode passar mais um, Jonathan? Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Agora foi apresentada outra classe, né? A gente ouviu ali dominadores, querubim, serafim, anjos, mensageiro, anjo da guarda. Agora a gente viu um outro, né, que fica perto do trono de Deus. Esse fica face a face. E eles adoram ao Senhor. Mas vamos lá, vamos aprender de forma equilibrada o que é cada coisa. Jonathan, passa mais um aí pra gente. Vamos lá, gente. Na primeira hierarquia, o que a gente tem? Eu peço perdão na imagem, está trocado, mas é porque ali varia muito do judeu, do católico, do espírito. Cada um tem uma linha, né? Eu tentei trazer as imagens só meramente ilustrativa. Mas, de acordo com a Bíblia, a ordem seria querubim, serafim e trono. Vamos entender isso aqui. O que era querubim, gente? Querubim são anjos cobridores, guardadores, anjos que guardam a parte celestial, tudo que é santo, tudo que envolve um ministério é os querubins. Por isso que você vê que Satanás era um querubim ungido que guardava, né, a parte ali do jardim. Você vê que o jardim, quando Adão e Eva é expulso, 2 querubins guardam o local, né, eles são guardadores da parte celestial, tudo que é espiritual é o querubim. Os serafins, eles ficam diretamente com Deus, né? Eles prestam adorações, eles que cantam santo, santo pela eternidade, é eles que cobrem os olhos, a face, para que não veja a Deus. O que são tronos? Tronos são os anjos que ficam em volta do trono de Deus para transmitir as mensagens para outros anjos. A gente vê isso muito no livro de Jeremias e Isaías, os tronos, né, e as potestades que vão adiante. Pode passar a segunda hierarquia? Pode passar, Jonathan? Temos esse aqui do lado aqui, tá escrito o que, Jonathan? Perdão que eu... Dominações. É as dominações mesmo, né? As dominações. O que são as dominações? Ou os dominadores? Normalmente os que dominam nações ou que dominam regiões específicas. Eles têm a função ali de estar presente, ou seja, eles são muito similares com as potestades. As potestades são os príncipes. Lembra que Israel tem um príncipe? Qual é o príncipe de Israel, Jonathan? Lembra qual é o príncipe de Israel que fica lá batalhando? Miguel? É o Miguel. Miguel, ele é um príncipe. E ele é um arcanjo. Daqui a pouco eu já vou falar deles. Mas ele é um arcanjo com a função de potestade, um príncipe, né? Ele tem a função de um país ali. E as virtudes, normalmente vai ser dominadores do ar, são os que dominam a natureza, coisas naturais. Passa mais um, Jonathan. Principados, arcanjos e anjos. Novamente, os principados, gente, são príncipes, né? Os arcanjos ali são guerreiros. E os anjos são os mensageiros. Quem são os anjos? Normalmente, anjos, ali é a classe de Gabriel. É os anjos que vão prestar mensagens, são os mensageiros. São que fazem as funções ali para Deus e para os anjos. Vamos lá, para vocês entenderem de novo. Eu não quero dizer aqui que temos um domínio sobre esses anjos. Pelo contrário, estou dizendo que a Bíblia relata uma organização celestial que tem como entendermos, não dominar. Tem uma diferença muito grande, tá bom? E essa
é a organização que a gente tem na Bíblia, tá, gente? Nada aí tá fora da Bíblia, não. São nomes que a Bíblia dá e a gente vai entender o que cada uma faz ali de acordo com o versículo, de acordo com o que a gente entende e até mesmo de paz da igreja. Passa mais um, Jonathan. Beleza. Parou aí. Então, o que a gente está entendendo até agora? Existe sim uma batalha espiritual, existe um mundo espiritual, e este mundo, ele é carregado de anjos que caíram com o diabo, e aí agora vem um choque, alguns não entendem isso. Vamos lá comigo. A Bíblia diz que eles caem e se tornam maus, mas eles não perdem a sua posição, os seus poderes. Ou seja, pensa um pouquinho. Se Satanás convenceu 1/3 da população celestial, é óbvio que de várias classes ele também arrastou. Então, arcanjo, serafim, querubim, várias classes ele trouxe com ele. Então, por isso que cada demônio tem um poder, tem um tipo diferente. Porque são classes de anjo. E é isso que eu quero que a gente entenda depois, tá? Mas agora é hora daquela pausa, aquele descanso. Vai lá, bebe uma água, pega um cafezinho, um bolinho, relaxa, chama a família para assistir junto e já voltamos. Beijo. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Ligado na melodia, ligado na adoração, ligado com Deus através da oração, ligados em amor, ligados em união, Brasil afora numa verdadeira comunhão. Esta é a rádio que se liga em você, que sempre liga pra gente, que sempre liga contente pedindo seu louvor, ou que liga para ouvir uma palavra de conforto quando existe tristeza ou dor. 24 horas por dia falando pra gente importante como você. Rede Melodia, ligando o Brasil ao Criador. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. Melodia, esta é a rádio gospel que tem o maior número de ouvintes de todo o Brasil. Esta é também a emissora que conquistou a maior fidelidade de ouvintes de todo o país. Esta é a sua Melodia. Nós somos uma emissora com visão. Enxergamos o reino espalhado por esta imensa nação. Tornamos possível, através de nossas ondas, a união do corpo de Cristo. Onde quer que exista um rádio ligado na melodia, com certeza é Jesus que é exaltado. Independente da denominação, nos reunimos em nome de Cristo Jesus. Você faz parte da nossa visão. Você é a nossa visão. Continuaremos sempre assim, até um dia nos vermos. O colesterol alto pode matar. E os cuidados devem começar na infância, para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado. Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 mg por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista.
O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração. Ainda hoje, educação financeira não faz parte da grade curricular escolar. E nem por isso você ficará sem obtê-la e deixar o dinheiro te controlar. A partir de nossas dicas, você poderá tomar as rédeas de sua vida financeira e equilibrar suas finanças pessoais. Não deixe para estabelecer essas metas apenas no início de um novo ano. Comece agora mesmo. Apoio... Melodia, Melodia! O Otávio é vacinado contra a poliomielite. A Alice é vacinada contra a poliomielite. O Heitor também. E sabe quem mais? O Gabigol. Para me tornar o campeão, eu precisei de muita proteção. Vacinas protegem contra a poliomielite, uma doença grave que pode deixar sequelas. Pais irresponsáveis, se ainda não vacinaram seus filhos, vá até uma unidade de saúde. Vamos vacinar e proteger nossos campeões. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Cecília Meirelles, em Motivo. Poesia. A cada verso, um encantamento. Pessoas autistas podem ter dificuldades de olhar ou se conectar com os outros. Não responder ou agradecer não é falta de educação. A crise de uma pessoa autista não é birra. E tudo bem estar sempre repetindo. Autismo não se cura, se compreende. Você sabia que a maior parte do nosso planeta é coberta por água? Então, água está sobrando, certo? Errado. Só 1% de toda a água do mundo pode ser usada para consumo. Portanto, precisamos economizar. Colabore hoje, fazendo suas atividades sem desperdiçar água, para ela não faltar amanhã. Voltamos, gente, vamos lá, o tempo aqui corre. Então o que a gente aprendeu até agora? Vamos entender esse panorama aqui com bastante calma, eu quero que você assimile, que você rumine, e claro, eu fiz um slide altamente didático com os versículos para que você leia na sua Bíblia. Para de ficar refém, gente, é uma mania chata que me irrita, viu? Para de ficar refém dos outros. Eu não sou seu professor, eu sou professor, estou aqui para te ensinar, te ajudar, mas a Bíblia de Deus nunca será descartado, nunca. Pelo contrário, a fonte que eu bebo é a Bíblia e está acessível a você. Então vamos lá. A gente entendeu que existe uma organização celestial, logo precisa também ter uma organização demoníaca. E se Satanás ele tirou, do céu ali, ele convenceu 1/3 da população, logo pressupõe-se que ele convenceu, várias classes. E aí vem a ideia. Vocês entenderam porque quando eu estava conversando com o pastor Faisal de Moçambique, ele falou sobre a dificuldade, do evangelho entrar em alguns lugares por causa dos principados, gente. Isso é muito interessante. Eu li gente, eu não estou falando nem de grego e hebraico, eu li em português versículo. Daniel diz assim, ó: eu orei, mas o Senhor não respondeu. Aí Miguel diz: eu estava indo até você, mas o anjo da Pérsia me impediu. O príncipe da Pérsia me impediu. E o da Grécia também contendou comigo. Ou seja, o que ele está querendo dizer, gente? Existe anjos, que estão com príncipes de cada país. Só que também, agora que os anjos os caídos, também tem os mesmos na função de príncipes, mas agora para o mal. Então o que Miguel está dizendo? Que aquele anjo que era da Grécia, que antigamente ele era o anjo do bem, agora ele sendo caído, ele está contendendo, ele não está deixando mais a obra ser feita. E olha a batalha que teve. Miguel
teve que batalhar para conseguir falar com Daniel. Também a gente percebe, isso é real, né? Vocês perceberam que o pastor Faisal aqui, existem lugares do mundo que parece que a perseguição é maior. Já percebeu, John? Tem lugar que fala, rapaz, esse lugar que deu azar. Não é. Entra outra classe de anjos, chamados dominadores do ar. O que são esses anjos, gente? São anjos que têm um domínio de regiões menores. Eles têm um domínio sobre a atmosfera, eles têm domínio sobre a agricultura, eles têm domínio sobre a natureza. E é por isso que alguns magos conseguem fazer coisas extraordinárias. É porque são demônios dominadores do ar, né? Como a Bíblia mesmo fala, os dominadores do ar, eles têm domínio sobre a natureza, então eles conseguem ter essa visão maior, mais ampla, né? Mais macro. Então o que eu quero dizer com isso? Existe uma batalha de demônio e de anjo que eu preciso entender para me posicionar como cristão, não como Constantino Gospel. O cristão vai aprender essas paradas, por isso que eu gosto de falar com muita calma, e a aula, nem que fique 200 mil aulas, eu não tenho problema. Porque o cristão, ele tem que entender que você não vai virar um Van Helsing Gospel. Você não vai virar um Constantino de Jesus, não. Você vai sair aí, demônio, com poder da água. Não viaja, não. Agora eu invoco Miguel. Isso aqui não é o Yu-Gi-Oh! Né? E lembra o Yu-Gi-Oh! A carta, botar pra baixo, pra cima. Isso aqui não é Pokémon também. Não é. Isso aqui é uma batalha real. Então você não tem um domínio sobre isso. Pelo contrário, a gente tem outras ferramentas para que a gente se revista da força. Mas, por que a gente precisa entender esse mundo espiritual? Porque a maçonaria, os Illuminati e várias outras organizações que a gente já estudou aqui, elas utilizam, tá, essa organização satânica para nos atacar. E tem algumas áreas de dominadores, de arcanjos, de querubim, de serafim, que eu tenho que entender como que eles funcionam para eu saber como que eu vou orar, como que eu vou jejuar, como que eu vou pedir a Deus a proteção. E aí, para entender isso, eu tenho que entender cada classe, como que a magia negra usa, como que a maçonaria usa, tá bom? Então, nas próximas aulas, eu vou entrar ali, você viu ali os slides falando sobre os fenícios, eu vou entrar sobre a África. Eu quero estudar com vocês, os 3 continentes, americano, asiático, né? E o africano. Os continentes mais importantes para vocês entenderem como que o diabo atua em cada um desses. Por que é importante entender? Por um motivo simples. Gênesis capítulo 8 em diante. A gente descobre ali a descendência de Noé, Sem, Cã e Jafé. A gente sabe que Sem criou a geração dos semitas, né? Foram ali por Oriente Médio, Israel, Iraque, os assírios, os babilônios, os hititas, são esse povo de Sem, né? Os Cã virou os camitas, foi Canaã, os jebuseus, os jefeteus, e uma parte desceu, formando o continente africano. Jafé é o que se tornou a América do Norte, a América do Sul e também a Europa. Então, esses 3 meninos, né, esses 3 homens, formou os maiores continentes, e toda a nação do mundo inteiro foi formada por essas 3 linhagens. Então, para entender, temos que ir neles 3 e depois em cada região. Se vocês perceberem, a Europa, ela tem uma certa mentalidade, a América tem outra, a Ásia tem outra, a África tem outra. Então, por que essas mentalidades? Por que acontecem coisas misteriosas em um lugar, diferente em outro? Tem a ver com a batalha espiritual e essa conexão com o mundo. Então, se você tem interesse também de aprender com profundidade, já falei para vocês aí, acesse o Instagram ali, Casal Delta, tá? @CasalDelta, ou também o nosso oficial, Família Delta. Você vai ver ali o logo preto, FD, e já sabe que é a gente. Por que eu peço isso, gente? Ele é pra ter seguidor. Não, gente, pelo amor de Deus, não perco tempo com isso não. É por um detalhe muito simples. Você consome, eu sei que você consome em casa, TikTok, Instagram, fica o dia inteiro rolando assim, ó. Nada contra, pelo contrário, estou aqui para te ajudar, para te auxiliar, não para te julgar. Também, várias vezes, se eu não vigiar, eu perco tempo também. Então, por que não perder tempo, talvez, consumindo conteúdo bom e que te ensina? Tá, gente? Hoje, eu e a minha esposa, hoje, minha família, estamos com um trabalho no digital que é te ensinar a consumir para ganhar, para produzir. Eu sei que você tá cansado de ouvir um monte de besteira na internet. Fique milionário em um dia. Ganhe dinheiro sentado. É real? É. Depois de bastante tempo.
Mas, olha o lado bom. Isso pode acontecer em meses, ou até mesmo em dias, não milionário. Mas você começar a entender que você pode produzir algo para o reino de Deus, ganhar com isso e também abençoar vidas, tá bom? Então, se você quer dominar melhor isso, você está cansado de algumas coisas que você está vivendo, falta de tempo, falta de liberdade financeira, falta de descanso, então acesse o Instagram aí, @casaldelta, você vai ver a nossa foto, a minha foto da minha esposa, vai ver os conteúdos ali e junto a gente avança. Se também quiser ter um contato melhor com a outra coisa que a gente tem também, que é a Academia Delta, você quer se aprofundar em teologia, em oratória, você tem um sonho de aprender a falar? Talvez você tenha medo de se comunicar em uma câmera, ou até mesmo com as pessoas, você não sabe o que falar em uma conversa, ou iniciar uma conversa, você aí tá com medo até de avançar na sua empresa, ou até mesmo de você conseguir um trabalho pela falta da comunicação. Também temos lá um curso e toda uma mentoria voltada a isso. É só nos mandar mensagem 779-8144-8587 779-8144-8587. E me despeço aqui já mandando um grande beijo, que você tenha uma segunda-feira maravilhosa, um término de segunda-feira, tenha uma ótima segunda-feira com a sua família ou com seus amigos, e não esqueça, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Aquele abraço, beijo.